Existem momentos na vida em que, mesmo oferecendo consideração, afeto sincero e atenção genuína, algumas pessoas simplesmente escolhem não reconhecer o nosso valor. Não porque falte algo em você, mas porque elas se acostumam com o que recebem. Aquilo que antes era especial passa a ser tratado como algo comum. Sua presença, que um dia foi desejada, começa a ser vista como garantida. Com o tempo, essas pessoas entram em um estado perigoso de conforto emocional. Elas criam a falsa certeza de que você estará sempre ali, disponível, compreensivo, acessível, mesmo quando é ignorado, desvalorizado ou tratado com indiferença. E quanto mais essa certeza cresce, mais o respeito diminui. É nesse ponto que muitos cometem um erro silencioso. Começam a tentar provar o próprio valor. Explicam sentimentos, justificam atitudes, insistem em ser vistos. Mas quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, menos impacto suas ações passam a ter. O estoicismo nos alerta exatamente sobre isso. A filosofia estoica nos ensina que o verdadeiro impacto não nasce da cobrança, do confronto direto ou da necessidade de validação externa. O impacto real surge quando você muda sua postura interior. Quando decide parar de reagir emocionalmente e começa a agir com consciência, firmeza e autocontrole. Essa mudança interna, inevitavelmente, altera toda a dinâmica ao seu redor. Neste vídeo, você vai descobrir 10 atitudes profundas inspiradas no estoicismo que provocam exatamente o oposto desse conforto ilusório. Atitudes que quebram expectativas, interrompem padrões e despertam no outro algo difícil de ignorar. A percepção de perda, uma sensação de instabilidade e, em muitos casos, arrependimento silencioso. Mas é fundamental deixar algo muito claro desde o início. Isso não é vingança. Não é sobre manipulação emocional, jogos psicológicos ou tentar ferir alguém para se sentir melhor. O estoicismo não ensina a controlar pessoas. Ele ensina a governar a si mesmo. Essas atitudes são sobre recuperar o domínio da própria vida, sobre resgatar a dignidade que se perde quando aceitamos menos do que merecemos, sobre fortalecer sua posição interior a ponto de não depender mais da validação de quem não soube te valorizar no passado. Quando você muda por dentro, o mundo à sua volta é obrigado a reagir. Não porque você exige, não porque você implora, mas porque sua presença passa a carregar um peso diferente. Uma firmeza silenciosa, uma tranquilidade que impõe respeito, e até mesmo uma ausência que fala mais alto do que qualquer explicação. É esse poder silencioso que vamos revelar agora. Vamos direto à primeira. Atitude 10. Use o silêncio com intenção. Poucas ferramentas têm tanto impacto quanto o silêncio, quando ele é usado de forma consciente e intencional. Em um mundo onde quase todos sentem a necessidade constante de reagir, se justificar e se explicar, o silêncio se torna algo raro, e exatamente por isso, extremamente poderoso. Quem te trata com descaso geralmente espera uma resposta previsível. Mensagens longas, justificativas emocionais, tentativas de se fazer entender ou pedidos indiretos de atenção. Quando essa reação não vem, algo profundo acontece. A dinâmica muda, o padrão se rompe. O controle da situação deixa de estar nas mãos do outro e retorna para você. Aquilo que antes era automático passa a gerar estranhamento. E o conforto de saber que você sempre estaria disponível começa a desaparecer lentamente. No estoicismo, o silêncio não representa fraqueza, orgulho ferido ou fuga emocional. Pelo contrário, ele simboliza autocontrole, maturidade e domínio interior. Epicteto ensinava que ninguém aprende algo novo enquanto acredita já saber tudo. Muitas pessoas só despertam para o próprio comportamento quando o barulho cessa e o espaço do silêncio as obriga a refletir. Ao escolher silenciar diante da indiferença, você demonstra, sem usar palavras, que não aceita esse tipo de energia em sua vida. Demonstra que não precisa implorar por respeito, nem depende da validação alheia para seguir em frente com firmeza. O silêncio, nesse contexto, se transforma em uma resposta clara, elegante e profundamente consciente. Não responder mensagens vazias. Não justificar sua ausência para quem nunca se importou com sua presença. Não sustentar conversas que só existem quando convém ao outro.
Cada uma dessas decisões carrega um peso simbólico enorme. Todas comunicam a mesma mensagem. Sua paz interior vale mais do que qualquer atenção superficial ou presença emocionalmente tóxica. E então algo inevitável acontece com quem te ignorava. A inquietação surge. O vazio se instala. O silêncio começa a incomodar. As perguntas aparecem. Por que não respondeu? Por que se afastou? Será que encontrou algo melhor? Será que deixou de se importar? Aquilo que antes era indiferença se transforma em curiosidade e, em muitos casos, em arrependimento silencioso. O silêncio se torna um espelho. E nem todos estão preparados para encarar o próprio reflexo quando percebem como trataram alguém que simplesmente parou de se explicar, de se justificar e de aceitar menos do que merecia. O estoico entende que o verdadeiro valor não nasce da opinião externa, nem da reação do outro, mas do controle interno. Ao praticar o silêncio estratégico, você não se afasta para punir, provocar ou ferir. Você se afasta para se preservar, se fortalecer e se realinhar consigo mesmo. E nesse processo, algo essencial acontece. Você se torna livre. E a liberdade, silenciosa, firme e consciente, sempre aumenta o valor de alguém. Atitude 9. Pare de se justificar para quem não quer compreender. Uma das armadilhas emocionais mais comuns é tentar provar quem somos para pessoas que já decidiram não ouvir. Explicar demais, defender cada escolha, justificar sentimentos, buscar aprovação onde não existe abertura real. Esse hábito desgasta, consome energia mental e, aos poucos, enfraquece sua posição. Quanto mais você tenta convencer, mais se coloca em um lugar de dependência emocional. O estoicismo é direto e firme nesse ponto. Não desperdice sua energia com quem escolheu não te entender. Quando alguém se fecha, nenhuma explicação é suficiente. E quanto mais você insiste, mais perde autoridade sobre si mesmo. Silenciar, nesse caso, não é desistir. É preservar a própria dignidade. Marco Aurélio ensinava que, se algo pode ser mudado, mude. Se não pode, aceite, mas nunca se desgaste inutilmente. Existe uma diferença profunda entre agir com consciência e se esgotar, tentando convencer alguém que não está disposto a compreender. Quando você para de se explicar para quem não te valoriza, uma mensagem clara é transmitida, mesmo sem palavras. Eu não preciso da sua permissão para seguir em frente. Isso desarma. Pessoas que estavam acostumadas a te ver sempre disponível, tentando agradar ou se justificar, começam a se perguntar o que mudou. A dinâmica se altera. E o mais interessante é que não é preciso confronto, agressividade ou palavras duras. Basta firmeza, constância e coerência entre atitude e comportamento. Se alguém critica sem fundamento, não discuta. Siga em frente com serenidade. Se duvidam das suas decisões, não tente convencer. Continue com segurança. Se questionam seu valor, não se explique. Demonstre compostura. A ausência de reação consciente dói mais do que 1000 argumentos. Muitas pessoas esperam fragilidade, defesa emocional ou pedidos de desculpa. Quando isso não acontece, elas se deparam com algo inesperado. Você já não depende mais do olhar delas para se sentir completo. O estoico compreende que não existe razão em explicar seu valor a quem escolheu não enxergá-lo. Seu compromisso não é convencer ninguém, é viver com integridade, coerência e tranquilidade interior. E quando você faz isso, o questionamento deixa de estar em você e passa a existir no outro. Se essa atitude fez sentido para você, continue assistindo. As próximas lições aprofundam ainda mais como o estoicismo fortalece sua postura, protege sua paz e eleva seu valor sem que você precise provar nada a ninguém. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia.
O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 8. Viva com propósito e direcione o foco para si. Nada desconcerta mais alguém do que ver prosperar a pessoa que ela subestimou. Especialmente quando essa evolução acontece em silêncio, sem ressentimento, sem cobranças e sem a menor necessidade de validação externa. Quando você decide voltar sua energia para seus objetivos, para seu crescimento pessoal e para sua própria evolução, a mensagem transmitida é direta, ainda que sem palavras. Eu sou suficiente. O estoicismo ensina que a verdadeira força nasce do foco no que está sob seu controle. Seu tempo, sua energia e sua atenção são recursos limitados e valiosos demais para serem desperdiçados, tentando agradar, se justificar ou conquistar reconhecimento onde ele nunca veio. Ao direcionar esses recursos para si mesmo, você começa a construir uma vida mais sólida, consciente e alinhada com quem você realmente é. Você passa a ler mais, cuidar do corpo, fortalecer a mente e desenvolver habilidades que ampliam sua autonomia. Começa a explorar novos ambientes, criar novas rotinas e estabelecer metas que fazem sentido para você. Aos poucos, sua vida ganha direção. E quando há direção, o ruído externo perde força. Enquanto o outro te colocava em segundo plano, você aprendeu a se colocar em primeiro. Não por orgulho ou egoísmo, mas por respeito próprio. Essa mudança silenciosa transforma tudo, porque quem se valoriza não precisa anunciar. Demonstra através da postura, das escolhas e da constância. Quem antes não te valorizava começa a te observar à distância, percebendo sua evolução em silêncio, sem indiretas, sem tentativas de provocar reação, sem drama, apenas assistindo alguém que seguiu em frente de verdade. Essa postura tem um impacto profundo, porque mostra que você não está fingindo que superou. Você realmente construiu algo novo. Viver com propósito cria uma barreira natural contra relações tóxicas. Quando sua vida tem direção, sua paz se torna prioridade, e tudo o que tenta te diminuir, confundir ou atrasar, simplesmente não encontra mais espaço para permanecer. O estoico compreende que a melhor resposta ao desprezo nunca foi a explicação, o confronto ou a cobrança. É a evolução silenciosa. E quando você floresce sem depender de ninguém, quem não te valorizava começa a perceber o que perdeu, talvez quando já seja tarde demais. Atitude 7. Estabeleça limites sem carregar culpa. Aprender a dizer não é, sem dúvida, uma das atitudes mais libertadoras que alguém pode desenvolver. Dizer não a quem se aproveita da sua disponibilidade. Dizer não a quem só aparece quando precisa de você. Dizer não a quem ignora seus sentimentos, mas exige sua presença constante como se isso fosse um direito adquirido. No início, essa postura pode gerar estranhamento e até culpa, principalmente para quem sempre esteve acostumado a ceder e agradar. Mas é justamente essa dificuldade de impor limites que muitos exploram, muitas vezes sem perceber. No estoicismo, essa atitude não é frieza, orgulho ou egoísmo. É autodisciplina pura. É agir pela razão, não pelo medo de desagradar ou pela necessidade de aprovação alheia. Quem não te valoriza conta com a sua tolerância, com o seu silêncio e com a sua disposição em sempre ceder. Quando você deixa de oferecer isso automaticamente, a dinâmica muda completamente. Ao definir linhas claras, firmes e inegociáveis, o cenário se transforma. O conforto ilusório que algumas pessoas sentiam ao te manipular ou explorar desaparece. E muitas vezes, isso assusta. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque você deixou de ser previsível. Marco Aurélio nos lembra que temos poder sobre a mente, não sobre os eventos externos. E impor limites é exatamente isso: proteger aquilo que está sob nosso controle e, ao mesmo tempo, preservar a própria paz. Você não discute, não se explica, não implora compreensão. Você simplesmente se afasta do que prejudica ou drena sua energia. Essa postura silenciosa quebra padrões antigos de manipulação emocional. Os jogos deixam de funcionar.
O que antes era previsível, agora se torna incerto. E essa incerteza silenciosa é extremamente poderosa. O estoico compreende que amor próprio também é saber dizer chega no momento certo. Proteger sua paz não afasta as pessoas certas, apenas revela quem realmente respeita você. Quem não consegue lidar com seus limites, perde naturalmente o privilégio da sua presença. E essa é uma lição que ninguém mais pode ensinar por você. Se essa atitude fez sentido para você, continue assistindo. Nos próximos vídeos você vai descobrir como aplicar o estoicismo para fortalecer ainda mais sua postura, eliminar relações tóxicas e elevar seu valor sem culpa, sem confronto e sem precisar provar nada a ninguém. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 6. Seja educado, mas mantenha distância. Essa é sem dúvida uma das atitudes mais elegantes e também uma das mais desconcertantes para quem esperava controle sobre você. Continuar sendo gentil, calmo e respeitoso, mas ao mesmo tempo manter distância emocional e proteger seu espaço, cria um efeito silencioso e extremamente poderoso. A mensagem é clara: não há rancor, mas também não há acesso. O estoicismo nos ensina que a vingança aprisiona a mente e o coração, enquanto o autocontrole liberta. Manter a postura, sem ceder à raiva ou ao ressentimento, demonstra força. Não se trata de frieza ou indiferença artificial, mas de saber exatamente com quem e como compartilhar sua energia. Quem esperava imploração, explosões emocionais ou confrontos se vê diante de alguém sereno, distante e em paz. Um cumprimento educado, um aceno neutro, nenhuma abertura para a intimidade. Nada de justificativas, nada de explicações. Essa postura silenciosa desconstrói expectativas, quebra padrões antigos e, sem esforço, desarma completamente o outro, que se depara com algo que não sabe controlar. Com o tempo, a pessoa percebe que não perdeu apenas sua presença física. Percebe que perdeu o privilégio da sua atenção, da sua confiança e da sua disponibilidade emocional. E é justamente aí que a gentileza à distância se torna ainda mais poderosa. Ela pesa mais do que qualquer desprezo, porque revela maturidade, firmeza interior e a capacidade de escolher com sabedoria com quem se relacionar. O estoico entende que não é preciso travar guerras emocionais, nem provar algo a alguém. Não é necessário explodir, manipular ou exigir reconhecimento. Às vezes, simplesmente seguir em frente com dignidade, mantendo respeito próprio, clareza de limites e serenidade, já é o maior impacto que se pode causar. Quem observa percebe cedo ou tarde a diferença. Essa diferença silenciosa, constante e inabalável fala mais alto do que qualquer palavra. Ela ensina, sem precisar ensinar, que a verdadeira força não está em confrontar, mas em se manter íntegro, equilibrado e dono da própria paz. Atitude 5. Torne-se imperturbável diante das críticas. Críticas vazias, comentários maldosos e julgamentos sem fundamento são armas comuns de quem não te valoriza. São tentativas sutis de minar sua confiança, testar seus limites e controlar suas emoções. Quem age assim espera uma reação: raiva, defesa, justificativas, algo que confirme que ainda tem poder sobre você. Mas quanto mais você reage, mais força entrega a quem não merece. Epicteto nos ensinava algo profundo. Não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Essa compreensão transforma totalmente a forma como lidamos com o mundo. Quando você deixa de reagir às críticas,
Não por indiferença ou insensibilidade, mas por clareza, consciência e discernimento, o equilíbrio muda completamente de lado. Palavras deixam de ter poder quando você entende que ninguém pode determinar seu valor sem o seu consentimento. Cada comentário negativo, cada tentativa de desestabilizar, simplesmente se dissolve diante da sua serenidade. A calma desconcerta, a tranquilidade desarma. E essa postura silenciosa, firme e consistente, fala mais alto do que qualquer defesa ou argumento. Quem antes se acostumava a desestabilizar você, percebe muitas vezes tarde demais que perdeu influência. Suas tentativas de manipulação emocional não funcionam mais. Que você aprendeu a se manter íntegro, mesmo diante de ataques e provocações. Essa é a essência do estoicismo. Liberdade verdadeira está em governar suas próprias reações. Quando você domina suas emoções, fortalece-se por dentro e, naturalmente, projeta segurança e respeito por fora. Ser imperturbável não significa ignorar o mundo ou negar emoções. Pelo contrário, significa caminhar com firmeza, mantendo a clareza, a serenidade e o foco naquilo que realmente importa, mesmo em meio ao caos alheio. Essa postura cria um espaço seguro para crescer, evoluir e prosperar, sem ser arrastado por opiniões alheias ou críticas injustas. A verdadeira força não está em reagir, está em permanecer firme, íntegro e consciente. É silenciosa, elegante e impossível de ser ignorada. Se essa atitude ressoou com você, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Aqui você vai aprender mais estratégias estoicas que fortalecem sua mente, protegem sua paz e elevam seu valor de forma silenciosa, sem precisar provar nada a ninguém. Não perca os próximos vídeos, sua evolução começa aqui. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 4. Preserve sua dignidade mesmo na solidão. A dignidade verdadeira não depende de plateia. Não se mede pelo reconhecimento alheio, nem pelo aplauso momentâneo. Sêneca nos lembrava que é na solidão que a grandeza se revela, quando ninguém está observando, quando não há expectativas externas, quando tudo o que resta é você e suas escolhas. É nesse silêncio que o caráter é testado, que a força interior se confirma e que a verdadeira essência se torna visível, mesmo sem testemunhas. Quando você se mantém íntegro, coerente e firme, mesmo sem elogios ou reconhecimento, transmite uma força silenciosa e irresistível. Quem esperava ver você se quebrar, se perder ou se humilhar diante da indiferença, percebe rapidamente que errou. Essa percepção, ainda que silenciosa, provoca um impacto mais profundo do que qualquer reação visível ou confronto direto. É uma lição que se manifesta sem palavras, mas com toda clareza. A autovalorização verdadeira nasce do caráter, da consistência e da consciência de si mesmo, não da aprovação externa. Manter seus princípios, agir com honra e preservar seu equilíbrio interno, mesmo quando ninguém está assistindo, é o que define a força real. Não é sobre provar algo aos outros, é sobre não se perder de si mesmo. A solidão, nesse contexto, deixa de ser um vazio e se transforma em um espaço de poder e autoconhecimento. A serenidade diante do isolamento revela mais do que qualquer demonstração de força externa. Ela mostra que você não depende do reconhecimento de ninguém para se sentir completo, seguro e valioso. Para quem subestimou sua força, essa integridade silenciosa é quase desconcertante. Eles percebem, muitas vezes tarde demais,
que você jamais poderia ser diminuído por negligência, desinteresse ou indiferença. A dignidade preservada na solidão é uma das formas mais poderosas de influência. Não impõe, não acusa, não exige. Apenas mostra que você está inabalável, firme em seu próprio valor. E é assim que o estoico entende. Verdadeira grandeza não é o que os outros veem, mas o que você sustenta, firme e íntegro, mesmo quando ninguém observa, mesmo quando o mundo parece indiferente. É na quietude da própria companhia que o poder silencioso se revela, e é nele que nasce o respeito que ninguém pode tirar de você. Atitude 3. Siga em frente sem avisar. Nem toda despedida precisa de explicação. Nem toda saída precisa de justificativa. O estoicismo nos ensina a aceitar a impermanência, a entender que nada é fixo e que algumas pessoas e situações simplesmente cumprem um ciclo em nossas vidas. Se alguém não te valoriza, se a relação já se desgastou e não traz mais crescimento ou respeito, seguir em frente é apenas reconhecer a realidade antes que ela se torne ainda mais dolorosa. Seguir adiante sem justificativas é libertador. É um ato silencioso de confiança e respeito por si mesmo. Quando você não se prende a explicações, nem se submete à necessidade de aprovação, você demonstra claramente que sua vida não depende da validação alheia. Quem esperava manter controle sobre você, quem contava com a sua presença constante, sente o vazio e a ausência sem precisar que você diga uma palavra. Essa postura não é vingança, não é manipulação ou tentativa de ferir. É autocuidado puro, é proteger sua energia, sua paz e sua dignidade. É caminhar em direção a uma vida mais plena, sem se arrastar atrás de quem nunca esteve disposto a enxergar o seu valor. O estoico compreende que a liberdade não vem do controle do outro, mas da capacidade de escolher como reagir, de decidir quando permanecer e, principalmente, quando partir. Seguir em frente sem avisar é uma forma de afirmar a própria autonomia, mostrando que você se respeita e não se prende a relações que não contribuem para o seu crescimento. E essa liberdade silenciosa, discreta e firme, fala mais alto do que qualquer justificativa poderia. Mostra que você não depende da aprovação alheia para ser completo, forte e íntegro. É um poder sutil, mas devastador para quem não te valorizou. E você? Já precisou seguir em frente sem avisar alguém que não te valorizava? Conta aqui nos comentários como foi sua experiência e o que aprendeu com isso. Sua história pode inspirar outras pessoas a também protegerem sua paz e sua dignidade. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 2. Reconheça suas conquistas sem esperar aplausos. O estoico entende que a verdadeira satisfação não vem do reconhecimento externo, mas do cumprimento do próprio dever. Cada conquista, cada esforço realizado com disciplina, integridade e dedicação carrega valor próprio, mesmo que ninguém esteja presente para testemunhar. Quando você aprende a celebrar suas vitórias internamente, se liberta da necessidade de validação alheia e do peso de expectativas externas, permitindo que seu progresso seja sentido e apreciado apenas por você. Reconhecer suas próprias conquistas não é um ato de orgulho ou vaidade, mas de consciência e autovalorização. É compreender que o mérito está em sua dedicação, em sua consistência diária e na capacidade de agir de acordo com seus princípios, mesmo quando ninguém observa. Cada pequeno passo, cada esforço silencioso, constrói a base de uma vida íntegra e significativa. Essa postura gera serenidade. Serenidade diante das críticas,
serenidade diante do sucesso, serenidade diante da indiferença alheia. E a serenidade, quando cultivada de forma constante, é uma forma poderosa de controle sobre si mesmo e sobre a própria vida. Ela permite que você caminhe com firmeza, mantendo equilíbrio emocional e clareza mental, independentemente do que acontece ao redor. Quando você reconhece suas vitórias sem esperar aplausos, sua força se manifesta de maneira sutil, mas inabalável. Ela não se impõe nem busca validação externa. Se evidencia na constância das suas escolhas, na integridade das suas ações e na tranquilidade com que enfrenta cada desafio. Essa é a verdadeira liberdade. Não depender da opinião dos outros para sentir que você está no caminho certo. A autovalorização interna transforma cada passo, cada conquista, em algo imensamente poderoso. Ela ensina que o valor de suas ações não está no reconhecimento que recebe, mas na consciência de que você fez o seu melhor. E nesse processo, você percebe que o verdadeiro reconhecimento sempre vem de dentro, silencioso, constante e suficiente para tornar sua vida plena, segura e significativa. Atitude 1. Seja emocionalmente autossuficiente. A maior força que alguém pode desenvolver não está nas conquistas externas, no reconhecimento ou na aprovação alheia. Ela está dentro de você. Quando você entende que sua felicidade, sua paz e seu equilíbrio emocional dependem apenas de si mesmo, ninguém mais tem o poder de controlar como você se sente. Essa consciência transforma cada reação, cada escolha e cada desafio em uma oportunidade de fortalecimento interior, tornando você dono absoluto da própria vida. Epicteto nos ensinava algo essencial. A verdadeira felicidade está sob nosso próprio domínio. Ela não vem de elogios, de reconhecimento ou da aprovação de outras pessoas. Quando você se torna emocionalmente autossuficiente, constrói um escudo natural contra desprezo, indiferença e manipulação. Cada tentativa de controle externa simplesmente perde força diante de alguém que já compreendeu que seu valor não depende de ninguém além de si mesmo. Essa autossuficiência não significa isolamento, frieza ou falta de empatia. Pelo contrário, significa liberdade verdadeira. Liberdade de não ser arrastado pelas expectativas alheias. Liberdade de escolher suas respostas, em vez de reagir por impulso. Liberdade de manter sua serenidade mesmo em situações difíceis e desafiadoras. Cada passo nesse caminho fortalece sua confiança, clareza e postura diante da vida. Quem antes não te valorizava, quem esperava manipular suas emoções ou controlar suas reações, percebe, muitas vezes tarde demais, que perdeu influência. Essa percepção é irreversível. Sua autonomia emocional se torna evidente, silenciosa, mas poderosa, mostrando que seu valor é inabalável e que você não depende da validação de ninguém para seguir em frente. Quando você alcança a autossuficiência emocional, todas as outras atitudes estoicas se tornam mais fáceis de aplicar. Você protege sua paz, estabelece limites claros, evolui com propósito e permanece firme diante de críticas ou desprezo, sem jamais se perder. É nesse estado que nasce a verdadeira força, aquela que não precisa provar nada a ninguém, mas que ainda assim impõe respeito, admiração e confiança, porque tudo começa de dentro para fora. E você, já começou a desenvolver sua autossuficiência emocional? Conta nos comentários como tem sido essa jornada e compartilhe o que aprendeu. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a também protegerem sua paz, fortalecerem seu valor e encontrarem a força que já existe dentro de si. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia.
O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Se você chegou até aqui, já percebeu algo essencial. O poder nunca esteve em convencer alguém do seu valor, mas em viver de um jeito que não precise mais ser validado por ninguém. Não é sobre provar algo, nem sobre ganhar reconhecimento. É sobre retomar o controle da própria vida, honrar sua integridade e cultivar uma força interna que ninguém pode tirar. O estoicismo não ensina a ferir, manipular ou tentar fazer o outro sentir o que você sente. Ele ensina algo muito mais profundo: retomar o domínio sobre si mesmo, preservar a dignidade e construir uma paz que não depende de quem fica ou de quem vai. Quando você muda internamente, sua postura muda, e, inevitavelmente, o mundo ao seu redor é forçado a reagir. Algumas pessoas vão sentir orgulho, outras vão sentir desconforto. E quem não te valorizava, sente a perda. Não porque você buscou causar isso, mas porque finalmente aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Essa é a força silenciosa da autossuficiência. Ela não busca confrontos, não exige explicações, não implora atenção. Ela simplesmente existe, firme, íntegra, inabalável. A verdadeira vitória não está em ver alguém arrependido ou incomodado. Está em perceber que você já não depende desse arrependimento para seguir em frente. Que sua paz, sua evolução e seu valor não podem mais ser determinados por ninguém. Viver com propósito, estabelecer limites claros, cultivar silêncio estratégico e fortalecer a força interior é o que realmente importa. Quando você se torna alguém inteiro, livre e em paz, só duas coisas podem acontecer: ou as pessoas aprendem a te respeitar, ou aprendem a viver sem você. E isso por si só é libertador. Não há ressentimento, não há manipulação, apenas a certeza de que sua vida segue o caminho certo. Agora, assista ao próximo vídeo que está na tela. Ele vai aprofundar ainda mais como o estoicismo transforma a rejeição em poder silencioso, mostrando que você não precisa correr atrás de ninguém. Sua evolução, sua força e sua serenidade já estão fazendo isso por você.